Meus irmãos, que sobre todos estejam as mais ricas e poderosas bênçãos do Senhor. Amém. Meus queridos, nós estamos dando início à nossa lição, hoje, lição de número 3. Nós estamos estudando a vida do apóstolo Paulo e o tema da lição de hoje é não as obras e sim a graça. O texto bíblico está lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Começa assim a nossa lição. Uma questão ainda discutida no nosso meio é a relação correta entre a lei, que é a Torá, o sistema do Antigo Testamento para se aproximar de Deus e a graça mostrada no Novo Testamento. Algumas seitas evangélicas confusas misturam lei e graça e outras mais confusas ainda pregam a lei como essencial à salvação. Meus irmãos, nós estudamos no terceiro trimestre de 2017 a nossa revista tratava naquela ocasião de Josué, né? Tudo que Josué fez a partir do momento que ele assumiu aquele povo para tomar posse da terra prometida. Quando ele chega na terra prometida, Deus o leva a organizar aquele povo em tribos. Mas Deus não deixou que aquelas pessoas ficassem à vontade. Não, foram instituídas leis. Lembra das leis que ele mostra para Moisés? Das tábuas da lei que ele mostra para Moisés? Muito bem, então tinham leis, tinha um regulamento, tinha ordem. Com o tempo, aquelas tribos se multiplicaram, não é? Isso estamos falando de séculos, não é? Evidentemente que se multiplicaram, novos territórios foram povoados e agora Deus levanta do meio dessas nações homens chamados por eles, capacitados por ele, para levar a sua palavra a pessoas, não é? Ou povos, enfim, que ele queria prevenir contra o perigo que eles corriam por causa da desobediência, por causa, enfim, de uma série de coisas que eles faziam errada diante de Deus, que eram os profetas. Mas antes ele levantou juízes, ele levantou reis, enfim, Deus sempre buscou, de alguma maneira, sempre, evidentemente, com a sua sabedoria, infinita sabedoria, Deus sempre buscou trazer o ser humano para perto de si. De que maneira a gente se aproxima de Deus? Quando nós obedecemos. E não era o que acontecia, como não é o que acontece ainda hoje. Pessoas desobedeciam, como pessoas hoje também desobedecem a Deus. Mas o fato é que Deus sempre tentou chamar o homem para perto de si. E o que é importante saber, que os profetas, não é agora, os profetas, muitos deles falaram da promessa que Deus fez lá exatamente em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, quando ele fala para a serpente, não é? Depois que a serpente leva a mulher ao pecado, Deus fala para ela exatamente o seguinte, para a serpente, ele diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Veja que Deus ali já anunciava que viria um descendente que pisaria na cabeça da serpente. Esse descendente, naturalmente, é Jesus, é o nosso Senhor. E os profetas também anunciavam ou anunciaram, não é, a vinda do Mestre. A gente tem vários profetas que falaram, como Isaías, Miqueias, Zacarias, nos Salmos, nós vemos também, enfim, tem várias passagens bíblicas que tratam disso. Muito bem, esse tempo, o tempo da lei e dos profetas estava chegando ao fim, porque era o tempo de Deus, era o tempo que Deus tinha para que fosse daquela maneira. Agora veio o tempo do cumprimento da promessa feita por Deus, como a gente acabou de ler lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e também predita pelos profetas. Agora chegou esse tempo. E no meio dessa divisão da história, desse divisor de águas, está um homem, após a morte, o sofrimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus, agora está um homem exatamente no meio dessa história toda. Quem é esse homem? Paulo.
Paulo, se você imaginar, ele tinha, vamos imaginar da seguinte forma, ele tinha numa mão as leis e os profetas, leis essas que ele era zeloso para com elas, que ele era obstinado para cumpri-las, de um lado. Só que a sua experiência agora demonstrava uma outra situação, que era a graça. Agora, faça uma ideia, uma pessoa que foi educada como ele foi educado, dentro desse rigor, não é? Com que os filhos dos judeus eram, e talvez ainda hoje sejam assim, não é? Educados dentro da lei, com todo o conhecimento, etc. E de repente ele tem essa experiência, e agora isso aqui na verdade não serve mais para a sua salvação. O que serve é essa nova experiência que ele teve, não é? Ou seja, a causa dessa nova experiência, o Senhor que lhe permitiu ter essa nova experiência. Imagina como é que isso não fica. Imagina se fosse nos dias de hoje. Eu me lembro que em 1967 teve uma mudança nas matérias. Naquele tempo, até aquele tempo, se estudava aritmética. E depois de 67 veio a mudança para matemática. Quer dizer, foi uma mudança que a gente que já estudava sentiu, que teve introdução de algumas coisas. E uma coisa simples, né? Razoavelmente simples. Agora você imagina um costume da humanidade de uma hora para outra ter que mudar. Realmente era uma coisa assim que não poderia ser qualquer pessoa. E Deus evidentemente que sabia quem ele estava chamando para fazer isso. Então, no meio dessa história, no meio desse ponto de mudança da história, está o apóstolo Paulo. E ele diz, aqui a gente vai ler aqui na revista, ele diz o seguinte: e na minha nação excedi em judaísmo há muito da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Ou seja, ele conhecia todas os métodos dos judeus, ele conhecia todos os métodos da lei, ele conhecia todos. Só que agora ele chegou à conclusão, ou ele viu que isso agora não lhe dava mais a salvação. A sua salvação agora vinha pela graça que foi nos presenteada por Deus pela vinda do Senhor Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição. E aí, irmãos, a gente vê já no primeiro ponto que exatamente fala sobre isso, uma busca inadequada. Aqui vai falar justamente sobre isso. Paulo não encontrou a justificação dos seus pecados na lei, mas na fé em Jesus. Imagina, não é? Todo o seu esforço, não é? De estudar, de se formar, de praticar essa lei, agora ele via que não tinha, e era feito porque era o que eles tinham, né, como provisão para a salvação. Agora isso não serve mais. Você imagina o que isso não mexeu com as pessoas. E aí ele diz o seguinte: e seja achado nele, não tendo com minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Por isso que nas lições anteriores nós vimos que Paulo entendeu a vida de Jesus, o ministério de Jesus, como ninguém. Porque veja que aqui, e aí nós estamos falando aqui de uma carta aos Filipenses, carta essa que foi escrita antes dos evangelhos. E Paulo, no tempo dessa sua mudança de vida, ele não tinha uma ferramenta, vamos dizer assim, como nós temos hoje. Nós hoje dispomos da Bíblia com todos os livros históricos, livros que falam que trazem o passado, nos mostram como é que foi, nos mostram quem eles anunciavam, quem já anunciava. Enfim, nós temos hoje todo o material necessário para o ensino, para o nosso ensino. Paulo não tinha nada disso. Na verdade, no tempo de Paulo não tinha sido escrito nem o Evangelho. A gente vai ver que os Evangelhos foram escritos depois. Por exemplo, Marcos foi escrito mais ou menos nos anos 70 depois de Cristo. Mateus e Lucas 80 depois de Cristo. João 90 depois de Cristo. Apocalipse foi escrito entre os anos de 81 e 96 depois de Cristo. Ou seja, Paulo nesse tempo ele não tinha nenhum tipo de material que o apoiasse, né, nesse aprendizado.
tudo isso era dado por Deus. Tudo isso era dado por Deus. E ele, entendendo isso como ninguém, diz aqui na revista, se você seguir, vai lá no outro parágrafo, o seguinte: a bagagem legalista de Paulo foi inútil, como podemos ler em Filipenses 3, 4 a 7. Ele considerava todo o sistema religioso como refúgio ou esterco, palavra dura, mas expressiva, isso está lá em Filipenses 3, 8. Sua conduta irrepreensível dentro da lei era inútil. Mas o que é muito interessante a gente perceber é que Paulo não teve crises por causa disso. Pelo contrário, ele abraçou a causa de Jesus. Ele sabedor como ele era, conhecedor como ele era das leis, não é? E evidentemente que o seu costume, a sua prática de vida era dentro desse contexto das leis. De repente, essa mudança de vida para ele não lhe causa nenhum tipo de crise. Ele aceita isso com o coração totalmente aberto. Isso é um exemplo para nós, meus irmãos, que muitas vezes, em muitos casos da nossa vida, a gente sabemos, nós sabemos, na verdade, que passamos por uma mudança na nossa vida no dia em que nós permitimos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, no dia que nós entregamos nossas vidas nas mãos do Senhor. Houve uma mudança na nossa vida. Mas essas mudanças nem sempre elas traduzem em atitudes, em ações, não é? Ainda estamos meio que esperando alguma coisa acontecer. Irmão, já aconteceu. A mudança na nossa vida já aconteceu. Nós não precisamos ficar esperando que alguma coisa a mais aconteça. Não, o que tinha de acontecer já aconteceu. Nós fomos alcançados pela graça, fomos transformados, estamos preparados. Todos nós estamos preparados para o serviço do reino. Não é o serviço propriamente institucional, que seja também, se assim for a vontade de Deus, mas o serviço é o serviço do reino. E o serviço do reino, irmão, se traduz em expandir este reino, em proclamar a palavra viva. Essa é a nossa função. E para isso nós já estamos preparados. Nós não precisamos receber mais nenhum tipo de preparo. É claro que precisamos de treinamento, precisamos ler, estudar, evidentemente, nos preparar melhor, mas nós já estamos capacitados espiritualmente para fazer isso. Paulo, meus irmãos, passou por essa mudança brusca na sua vida. Um homem que vinha, que teve a sua vida até aquele momento dentro de um contexto de obediência à lei. E ele fazia porque ele achava, ele entendia que estava fazendo o que agradava a Deus. De repente, ele se depara com uma outra situação completamente contrária. Agora, a quem ele perseguia, ele tinha agora que ser companheiro, não é? Que trabalhar junto, no mesmo sentido. Então, meus queridos, é hora da gente pensar na nossa vida, tomar a vida de Paulo como exemplo e colocar a nossa vida à disposição do Senhor, sem qualquer tipo de exigência, não é? Ainda que a gente não o faça publicamente, mas muitas vezes no nosso interior nós imaginamos que eu só vou se isso acontecer, se aquilo ali tiver, se não tiver aquilo não dá para mim. É hora de nós nos abrirmos para o serviço do reino, seja de que maneira for, seja onde for, fazendo o que quer que seja. Amém, meus queridos? Muito bem. E aí, nós vamos agora para o ponto de número 2. Os irmãos vão continuar lendo, leiam essa parte toda. Eu vou ter que ser breve por causa do tamanho do vídeo, mas os irmãos continuem lendo, porque tem muita coisa aqui, irmãos, que vocês podem aprender. Leiam os textos bíblicos, sabe? Faça com calma. Você não tem que ter pressa, faça com bastante calma. Mas aqui tem muito ensinamento para nós, muita coisa maravilhosa. Eu fiquei maravilhado com essa lição, com toda a revista, o que eu li até agora, mas com essa lição que é maravilhosa. E aí nós vamos agora aqui, para finalizar esse ponto aqui, diz o seguinte, lá na outra página, página 24, lá em cima diz assim: a lei dizia, façam isso e viverão. E aí eu acrescentaria aqui, no Novo Testamento, diz, virá um que fará isso para que vocês vivam. E agora a graça nos diz,
Eu fiz para que vocês vivam. Buscar salvação na lei, como Paulo mostrou com sua vida e palavras, é frustrante. Isso não funciona mais hoje em dia. Na graça do Deus que ama, que faz por nós e nos dá gratuitamente no amado, aí sim encontramos a vida eterna. Tudo isso está sendo dito aqui e eu acredito que o tempo é bastante propício a isso, já que nós estamos em casa e é provável que muitos estejam buscando programas de televisão, programas dito gospel, né, de televisão. E é provável que dentre esses programas, é provável não, existem muitos desses programas que pregam exatamente esse tipo de coisa que já passou, que foi num tempo que já passou. Hoje é a graça, hoje vigora o tempo da graça, mas ainda tem gente que prega isso e a gente sabe que existem programas de televisão que fazem isso. Então eu queria pedir aos irmãos que tomem cuidado, selecione aquilo que você vai assistir, selecione o que você vai ver. Nós temos tido o cuidado de postar vídeos, o pastor Márcio tem tido o cuidado de postar vídeos todos os dias com alguém falando da Bíblia, né? Sem acrescentar, sem ficar com invencionices, apenas pregando a palavra clara e cristalina. Então, irmãos, opte por isso. Mas se você for ver algum programa, que veja algum programa, algum culto na televisão, que trate da palavra genuína, não com coisas que são inventadas pelo próprio homem para a satisfação dos seus próprios egos, tá bom? Fica essa palavra aí para os irmãos. Muito bem, o ponto de número 2 diz assim: Cristo é o fim da lei. E aí começa assim: a religião legalista, seja a dos fariseus ou a das seitas atuais, que nos enchem de regras, enfatiza o que a pessoa deve fazer. O Evangelho de Jesus, pregado por Paulo, enfatiza o que Deus fez, para que ninguém se envaideça por ter feito, que Deus o aceitasse. Olha que palavra maravilhosa. Deus nos aceita não pelo que fizemos, mas pelo que Ele e Jesus fizeram na cruz. Hoje a gente sabe, né, tem conhecimento disso, que existem muitos pregadores, muitos líderes aí falando que se você der tanto, você tem tanto de volta, que se você fizer isso, você tem aquilo. Ou seja, exatamente o contrário do que Paulo prega, que não é pelo que nós fazemos, Deus já fez, Deus e Jesus já fizeram. O que nós temos é que praticar a nossa fé nisso. Deus fez, ponto final, então é nisso que eu vou, é com esse entendimento que eu vou. É aí que eu vou buscar a minha vida com Deus. A minha vida com Deus, ela não vai ser construída eu entregando coisas, recebendo coisas. Não, a minha vida com Deus é a minha fé no que o Senhor fez. A minha fé não me salva. O que me salva é eu praticar a minha fé crendo naquilo que o Senhor fez, que foi estabelecer no tempo da graça para nós. Muito bem. Seguindo aqui, lá no segundo parágrafo, diz assim: Deus Pai e Deus Filho fizeram a obra de reconciliação. Deus Espírito Santo trabalha em nós para entendermos o que o Pai e o Filho fizeram. Ele é o ministro da graça. O ensino é que Deus fez o que devemos. O ensino é que Deus fez e que devemos crer no que Ele fez. Cristo pôs fim ao valor da lei e se tornou a norma para nós. Quando se fala pôs fim à lei, não é que isso seja agora desprezado. Não, ela existiu no tempo, é preciso que nós saibamos disso. Mas hoje nós não recorremos à lei para buscar a nossa salvação ou a nossa aproximação de Deus. Hoje nós recorremos ao Evangelho da Graça, a palavra de salvação do Senhor Jesus. O nosso método de alcançarmos, de nos aproximar, melhor dizendo, nos aproximarmos de Deus, o método é crer no Senhor. O método é praticar a nossa fé, crendo que o Senhor já estabeleceu a nossa salvação pela graça. Seguindo, para finalizar esse ponto aqui, lá embaixo diz assim: a lei é
é o paidagogos, que conduziu a Cristo, ou seja, a lei é aquele que é o pedagogo, ou seja, aquele que nos ensinou e nos conduziu a Cristo, não é? A lei não tem poder de salvar, mas Cristo tem. O legalismo leva a praticar boas obras para agradar a Deus. Também leva a cumprir regulamentos religiosos com o mesmo propósito. A graça mostra que Deus nos ama e nos dá a salvação em Cristo. Ele diz assim, a lei é o paidagogos, é o pedagogo, na verdade, né? Que é aquele que ensina. E ela apontava para Cristo. Os profetas apontavam para Cristo. Hoje, nós já estamos nesse tempo, no tempo do cumprimento da promessa. Então, hoje nós não temos que recorrer nem à lei, nem ao Antigo Testamento para, digamos, como provisão espiritual para a nossa vida. A nossa provisão espiritual é o Evangelho de Jesus, porque ele já veio e já cumpriu aquilo que o Pai determinou que fosse feito, não é? Então, atenção para isso, meus irmãos, atenção para isso, leitura da palavra, estudo da palavra, não é? Prática da palavra, não adianta só estudar ou ler, tem que praticar a palavra, afinal de contas, a Bíblia é o nosso manual de instruções na nossa vida, é a ela que nós precisamos recorrer quando temos dúvida, quando temos incerteza e quando precisamos exercitar, e nós precisamos disso todo dia, toda hora, exercitar a nossa vida espiritual. É nela que nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos, porque lá está a palavra viva, a palavra do Senhor. Muito bem. O ponto número 3 diz assim, dizemos que somos salvos pela fé. A declaração está equivocada. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Não é? Não pela fé, mas por meio da fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um presente de Deus. Isso está lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8. Por que a gente está falando essa questão de dizer que não é pela fé e sim pela graça, por meio da fé? Exatamente porque a gente falava agora há pouco que existem pessoas, existem líderes, não é? Vou entrar aqui muito nessa questão, mas existem líderes que ainda conduz o povo orientando a que dê isso para receber aquilo, faça isso que você vai receber aquilo. Quando na verdade, irmão, é a prática da fé naquilo que o Senhor já fez. O que nós precisamos é entender que nós não merecíamos nada disso. Deus instituiu, estabeleceu o tempo da graça e tudo o que nós temos que fazer é crer, é ter fé nisso e ir em busca disso com a nossa fé. E aí então nós obteremos a nossa salvação. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Fé de cada um, a nossa fé. E isso não vem de vós, ou seja, a graça não vem da gente. Não é nós que queremos, ou seja, não fomos nós que pedimos, que a instituímos. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus, é um presente de Deus. Muito bem. Aí ele continua lá embaixo assim, a pessoa poderia ter uma tonelada de fé, mas se não houvesse uma grama de graça, não seria salva. Essa pessoa não seria salva. A graça de Deus, sua bondade para conosco, é a causa de tudo. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. A graça é um presente. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos deu. Portanto, precisamos entender isso e buscar a graça, e buscar levar essa graça, esse entendimento, essa graça a pessoas que ainda estão nesse mundo perdidas, não é? Mas aí ele vai falar uma coisa aqui, diz o seguinte, mas isto não é a salvação compulsória, ou seja, salvação obrigatória, não é? Como dissemos no estudo anterior. Nós nos apropriamos da graça pela fé, só precisamos crer. O carcereiro de Filipos perguntou, senhores, que me é necessário fazer para me salvar? E ouviu a resposta, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ou seja, tenha fé na graça.
que foi instituída pela vinda e morte do Senhor Jesus. E você e sua família serão salvos, não é? Então precisamos ter a nossa fé em Cristo. Fé em Cristo é crer na pessoa certa, Jesus Cristo, a oferta de Deus pelo nosso pecado. Meus queridos, para terminar aqui, vamos ler aqui esse último ponto. O vídeo já está bastante grande. Diz assim: vivemos um tempo de rejudaização do Evangelho, ou seja, os ritos judaicos estão retornando para algumas igrejas, não é? Para algumas denominações. A questão que a igreja resolveu em Atos 15 ressurge na ação de alguns que, empolgados pelos seus insights de gurus iluminados, ou seja, pelos seus lampejos, não é? De gurus iluminados, trazem a fraseologia, os símbolos e as festas judaicas para a igreja. Devemos dar um sonoro não às obras da lei e um entusiástico sim à graça. Não somos judeus, lembrando a lição anterior. Não somos judeus, somos cristãos. Nosso monte não é o Sinai, mas o Calvário. Jesus foi crucificado no Calvário. É de lá que vem o nosso sinal da salvação, a manifestação da graça de Deus. É do Calvário que vem essa declaração. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Meus queridos, essa é a palavra para hoje. Eu peço que os irmãos continuem lendo aí para pensar e agir, mas que essa lição você leia ela toda, pausadamente, com calma. A gente tem que estar com bastante tempo para isso, para que você entenda bem tudo aquilo que a vida de Paulo nos ensina e que nós precisamos não só tomar conhecimento, mas aprender e colocar em prática. O tempo para isso virá. Em breve nós estaremos, em nome de Jesus, ativa, trabalhando, colocando em prática aquilo que o Senhor tem nos permitido aprender, porque Ele mesmo tem nos ensinado. Que Deus a todos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.